Olá, senhor, eu sou Alessandro Marlos. Vou fazer um vídeo bem legal aqui sobre as diferenças do Brasil e os Estados Unidos, tá? Eu não tenho complexo de vira-lata, vou ser o mais imparcial possível. Vamos lá. Diferença. Os impostos nos Estados Unidos são menores. Invariavelmente são menores. Então os produtos, sobretudo os eletrônicos, são muito mais baratos que aqui. Mas é coisa assim gritante. 5, 10, eu vou dizer 2 ou 3 vezes e meia mais baratos os eletrônicos aqui, tá? Roupa também. Impostos, gente, não é para criticar a Bolsa Família, nada disso. Impostos são os nossos senadores, judiciário, isso tudo come o nosso dinheiro de uma maneira fundo partidário. Não é o dinheiro do Bolsa Família que eu estou falando, não. Estou falando de impostos de verdade. Nada de privatização, nem cheguei nisso. Gente, o nosso judiciário é um dos mais caros do mundo e um dos mais ineficientes. Não dá para um juiz ficar ganhando o que ganha, não. Infelizmente, não dá. Não dá para um senador, não dá para o Congresso gastar 1 bi por ano só com os próprios benefícios. Não dá. Os nossos impostos, é aí que está o problema. Então, se você quer mudar alguma coisa no voto, tá? Cortando da própria carne. Não querendo se eleger para perpetuar isso. Cada município tem que fazer um corte grave. Nossos impostos estão altos por conta da máquina administrativa. Gente ganhando acima do teto constitucional. Beleza? Ponto. 1-0 para os Estados Unidos. Outro ponto. Gente, nossa educação é fraquíssima. A gente perde para Cuba, mas de longe. Nossos índices de educação são fraquíssimos. É por isso que a gente é facilmente manipulado. Os índices de educação dos Estados Unidos são muito superiores. Erro nosso. A gente perde até para Cuba, mas não perde de pouco, não. É de lavada. A gente não consegue ler um livro, tá? Se você analisar bem a nossa população, ela não consegue ler e entender o que está escrito. Então a gente engole reforma da Previdência e não está entendendo que os políticos não estão na reforma da Previdência. Os caras vão se aposentar, ele tem um pleito de senador aí, vai se aposentar o resto da vida. A gente não entendeu que a reforma da Previdência não está colocando os caras. Isso aí é 2-0 para os Estados Unidos. A educação lá é muito melhor. Então eles sabem ler, escrever e entendem. Então quando você vê uma notícia lá na Rede Globo, porra, entende quem é que está falando, o que está por trás daquilo ali. Seja educado, não seja lavagem cerebral, não, porque aí, infelizmente, vai ficar muito difícil, tá? 2-0 para os Estados Unidos, infelizmente. Vamos lá. Gêneros alimentícios. Aqui é melhor, a gente come melhor. Os americanos sofrem de obesidade mórbida. E lá tem uma característica, tá? Eles não podem aumentar o preço e a concorrência é muito grave. Então o que eles fazem? Eles aumentam o volume da comida. Os americanos têm uns carrinhos para gordo. Uma boa parte da população não anda. Então eles têm uns carrinhos que eles andam dentro dos shoppings, tá? Eles andam na rua. Dificilmente, depende da rua, né? Tem lugar que não tem muito isso de rua, não. Flórida, por exemplo, você não vê cara andando na rua, não tem como. Mas a obesidade é um problema sério. A nossa alimentação aqui, graças a Deus, é melhor. Arroz com feijão é super nutritivo. A nossa carne é muito melhor. Não adianta falar que lá tem um molho mais picante. Isso é problema deles. Eu não gostei não, tá bom? A nossa alimentação é superior e nós ainda não atingimos aquela obesidade mórbida deles, não. 2-1 para o Brasil. Nossa alimentação é melhor. Ponto para o Brasil. Legislação trabalhista. A nossa legislação trabalhista é melhor. Infelizmente lá não tem férias, 13º, não tem nada, amigão. Eles têm lá mais dinheiro, tá? Eles têm mais oferta de trabalho que aqui. Que você tem ainda uma CLT meio esculachada, foi vilipendiada, mas você tem um pouco mais de proteção ao trabalhador. Já tudo bem, você pode até dizer que é verdade, você abusa desse direito, é possível, sim. A carga, tá bom, a carga em cima da folha salarial é muito alta. Pode ser que seja verdade, sim, tá? Mas aqui o trabalhador, ele tem direito a férias, tem direito a 13º, tem um pouco mais de proteção do que os americanos, tá? Os americanos não têm essa política de proteção, não. Apesar de que lá eles ganham melhor por hora. Aqui nós não temos um senso cívico. Não temos senso cívico. Na primeira oportunidade a gente achaca o trabalhador. Infelizmente é assim. Se a gente tivesse um senso cívico melhor,
talvez fosse mais fácil se adequar ao modelo americano de pagar por hora. Nossas leis trabalhistas, apesar de terem sido levemente vilipendiadas, ainda são melhores do que as leis trabalhistas norte-americanas, tá? Ponto para o Brasil. Sistema de saúde. Gente, aqui, tudo bem, tem um SUS altamente esculachado. Faz sentido estragar o nosso SUS para fortalecer as empresas de plano de saúde. Só que se você for atropelado na rua aqui, você vai ser atendido. Você vai ser atendido e não vai pagar nada. Os Estados Unidos vai ficar sem a perna. Vai pagar o resto da vida e tal. Já aconteceu alguns casos interessantes. O cara quebrou 2 dedos. O cara 6 mil dólares para consertar cada dedo. Ele consertou um só. Aqui não tem isso não, tá? O nosso sistema de saúde, apesar de super precário, ele ainda consegue atender gratuitamente a população. Lá não tem isso. Esses mecanismos, tá? Defensoria pública, não existe isso lá. Lá é tudo pago mesmo e você tem que ter dinheiro para pagar. Lá eles são obrigados a trabalhar bem mais do que aqui, conseguem ser mais eficientes. Mas lá eles são mais cívicos. Eles são mais cívicos do que nós. Isso é verdade. Então lá eu acredito que tenha menos isso da exploração do ser humano. Aqui a gente, na primeira oportunidade, explora muito o trabalhador. E, infelizmente, o nosso trabalhador também tem esse viés de se aproveitar, né? Temos isso sim. Então, eu não sei nem te dizer quem é que vence nessa discussão. Nós temos uma proteção ao trabalhador, lá eles não têm. Mas o senso cívico dá mais oportunidade de trabalho, tá? Lá você consegue ganhar aí 9 dólares a hora, 10 dólares a hora de trabalho. Aqui, amigão, você vai trabalhar por R$2 a hora, você não vai conseguir comprar nenhuma água mineral se você for cobrar por hora. Fica meio complicado, ninguém respeita ninguém aqui não. Lá o senso cívico é melhor, eles são mais patriotas do que nós. Apesar deles não terem, né, a defensoria pública, PROCON, esses direitos, essas facilidades de acesso à justiça, eles têm um senso cívico mais apurado, tá? E lá eles são mais selvagens do que nós em alguns quesitos, tá certo? Então eu não digo que os Estados Unidos é melhor nem pior. O que eu fico mais sentido é a educação. A educação, nós não temos educação. Nós estamos atrás de Cuba. Não dá pra gente ficar atrás de Cuba e ficar felizes. Não dá pra gente não saber ler um livro, não dá pra gente não saber entender o que está por trás de uma notícia. E a gente não sabe, a maioria da população engole fácil qualquer besteira que o idiota na televisão fala. Isso é um problema negativo. Então, no termo comparativo, se formos examinar quem é melhor, quem é pior, por causa do quesito educação, Estados Unidos é melhor que o Brasil, principalmente pela educação, tá? Lá eles sabem ler e escrever, Cuba também. Então, de repente, nós somos até inferiores a Cuba, enquanto lá o cara sabe ler e escrever, falar o inglês, a gente não está sabendo falar nem o português, nem entender o que está se passando à nossa volta. Infelizmente, isso aí é um ponto desolador. Mas eu tenho esperança nas eleições e através do voto. E eu espero que você tenha esse mesmo espírito que eu e pesquise antes de ter suas próprias opiniões, antes de falar alguma coisa. Nada de enaltecer gringo lá, porque lá, infelizmente, Trump já arrasou com os latinos, já falou que no Brasil só tem ladrão. Não adianta você tentar mais a vida lá, amigão. Isso acabou. E se eles querem fazer com que eles se sentem os melhores do planeta, tá? Outra coisa interessante nos Estados Unidos. Eles têm um racismo agressivo. Nós também temos. Mas o deles é mais ofensivo. O nosso é mais hipócrita, tudo bem. Mas o deles é muito ofensivo. Eles agora têm um preconceito com latino, preconceito principalmente com mexicano. Coisa tá feia lá, hein? Coisa tá muito feia lá. E lá eles matam muito mais do que aqui. Lá não tem direitos humanos. Aqui você diz que direito dos manos, né? Direitos humanos, direito dos bandidos. Mas, gente, isso é uma coisa que está na Constituição. Não vamos confundir o seu ódio particular, suas frustrações com a Constituição, não, tá? Os Estados Unidos, eles têm essa política de mata mesmo. Aqui a gente não tem tanto isso. Essa violência não é tão agressiva. Falei o que eu penso. Se você gostou, curte aí.
segue o nosso canal. Obrigado, um abraço, vamos juntos.